E para quem não me conhece, eu sou o pastor Samuel Cândido. Então vamos lá, vamos adentrar nesse tema de hoje, que eu acho bastante interessante, que eu gostaria que vocês também pudessem aproveitar bastante. Quero que vocês também gostem muito desse tema de hoje. E agora, quem poderá nos ajudar? Ao Deus desconhecido. Eu quero chamar a atenção de vocês agora, porque esse anseio muitas vezes, do ser humano é um anseio de um herói, de uma heroína. E muitos heróis ficaram, não são mais lembrados, na história. E muitos heróis também não são conhecidos na história. E eu quero agora chamar a atenção de vocês de uma pessoa que foi considerada herói. E alguns já ouviram falar, outros não ouviram falar. Eu quero falar de um homem aqui, que o nome dele foi Epimênides. Isso mesmo, Epimênides. Você já ouviu falar desse nome? Você já ouviu falar dessa pessoa na história, Epimênides? Eu quero contar um pouquinho da história dele. O que acontece? Na Bíblia, no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no verso 16, nos versos 16 até o verso 34, ali narra um episódio onde apóstolo Paulo, entre as suas viagens missionárias, se encontrava ali na Grécia, em Atenas. E ali para fazer a missão de evangelizar, de trazer as boas novas de Jesus. E ali ele se deparou em um lugar onde se reuniam ali os filósofos da época, os eruditos, os pensadores. E ali eles discutiam sobre história, discutiam sobre política, discutiam sobre religião, discutiam sobre o sentido da vida, ou seja, vários assuntos pertinentes à humanidade, dentro da curiosidade em aprender, em entender. E ali tinha esse tipo de pessoas. E Paulo estava ali, nesse momento. E deram a oportunidade para ele falar. Porque cada um tinha uma oportunidade de falar. E ele aproveitou essa oportunidade e chegou ali para esse povo que estava ali reunido, as pessoas que estavam ali reunidas naquele lugar em Atenas, e falou: olha, eu quero falar para vocês sobre o Deus desconhecido. Estava eu passeando pela cidade, cheguei até o santuário de vocês e vi ali escrito em um altar ao Deus desconhecido. O que acontece? Lá em Atenas, na Grécia, eles tinham muitos deuses, então havia um politeísmo, Então todos tinham ali, os deuses podiam adorar o Deus que quisesse. Então nesse santuário havia muitas imagens, esculturas, haviam altares, haviam tantos objetos de adoração. E Paulo, diante daqueles objetos de adoração, ele viu um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. E quando Paulo fala sobre isso, e ele fala: olha, eu sei quem é esse Deus. Chamou a atenção de todos que estavam ali presentes. Como ele sabe quem é esse Deus? Sabe por quê? Existe uma história ali que os gregos, que os atenienses conheciam. E ficou ao longo dos anos esquecido. Ficou ao longo dos anos ali, já tinha passado e eles já tinham esquecido desse episódio,
quando fizeram esse altar. Eu vou agora contar a história para vocês me entenderem melhor sobre esse herói que eles tinham esquecido, de Epimênides. Eles já tinham esquecido desse herói. E Paulo faz menção e traz a memória dessa história. Qual que é a história? Qual é o pano de fundo que Paulo usou para trazer as boas novas para aquele povo? A história é o seguinte: antes de Cristo, na Grécia, em Atenas, houve uma terrível epidemia que estava assolando o povo daquele lugar. Muitos morrendo, muitos ali cometidos a essa epidemia, que não sobreviveram, não conseguiram sobreviver diante dela. E muita morte acontecendo. O desespero chegou aos governantes, o desespero chegou aos religiosos da época, os mais importantes, os sacerdotes da época. O desespero chegou aos filósofos da época. O desespero chegou geral. E os governantes não sabiam mais o que fazer. Eles já tinham buscado solução. Eles achavam que um dos deuses estava furioso e era um Deus muito poderoso, porque eles já tinham rezado, orado para todos aqueles deuses que eles acreditavam. Todos aqueles deuses eles já tinham pedido para que passasse essa epidemia, mas não teve solução. E eles acreditavam que tinha um Deus mais poderoso, porque todos os deuses que tinha, gente, eram centenas de milhares de deuses que eles adoravam. E nenhum deles resolveu o problema. Eles ficaram desesperados porque já não tinha mais remédio, não tinha remédio que curasse aquela doença, que pudesse evitar aquela epidemia. Não tinha a ciência, não tinha ciência também suficiente para poder fazer uma vacina ou qualquer um medicamento para resolver o problema daquela epidemia. E eles estavam desesperados. E agora? Quem poderá nos ajudar? Aí um deles lembrou na reunião ali dos governantes, dos maiores pensadores, dos sacerdotes. Um deles lembrou de um homem, Epimênides, da ilha de Creta, porque a fama dele tinha chegado até Atenas naquela época. E falou desse homem: olha, tem um homem, Epimênides, que é lá da ilha de Creta. Mas o que tem esse homem? Então, esse homem é muito sábio. Aí perguntaram: mas não tem nenhum sábio? Nós aqui temos filósofos, temos os homens eruditos, temos homens, os maiores pensadores, nós temos aqui. Como um homem lá da ilha de Creta vai ser mais sábio do que o homem daqui? Aí ele falou: olha, só que tem um porém. A diferença dele é que tudo o que ele fala dá certo. Essa é a diferença. E aí? Vamos pedir ajuda para ele? Aí eles resolveram: nós não temos solução. Não tem ninguém que possa mais nos ajudar. Ele pode ser uma solução. Então envia lá um barco, busque esse Epimênides, pergunte quanto ele quer, quanto ele cobra pelo serviço dele e traga ele de qualquer jeito. Nós precisamos resolver o nosso problema. E ali chamaram Epimênides, foi uma embarcação, trouxe ele, deram o melhor lugar para a cidade. E Epimênides saiu ali da pousada onde ele estava, e todo mundo perguntando: mas onde você vai? Não, eu vou avistar a cidade para buscar uma solução para vocês. E Epimênides chegou até esse santuário ali em Atenas. E ele viu um monte de deuses, um monte de escultura, centenas e milhares de todos os tipos, de todos os jeitos, de todas as cores, de todos os formatos.
Aí ele chega até pergunta, mas tantos deuses aqui, nenhum resolveu? Epimênides, nenhum deles resolveram. Ele falou, olha, existe um Deus maior que todos esses aqui. Existe um Deus maior do que todos eles. Aí perguntaram para ele, mas qual Deus é maior? Temos todos aqui, eu acho que nós temos todos os deuses aqui. Ele falou, existe um maior do que esse. Olha, eu não sei o nome dele não. Eu não sei o nome dele. Mas eu sei que existe um Deus maior. Então, mas o que nós podemos fazer? Aí Epimênides fala assim, olha o seguinte, trago algumas ovelhas aqui, elas vão comer o capim, e tragam elas já com fome, esfomeada, e certamente elas vão comer o capim. Mas aquela que não comer o capim e repousar aqui nesse santuário, nós vamos marcar esses lugares. Mas o pessoal fica, mas como? Você acha que ovelhas com fome não vai comer? Vai sim, vai comer todas aqui essas gramas. Ele fala, faça tal coisa, faça isso. Tipo, vai por mim, faz isso. Fizeram isso e falaram, tragam comigo também pedreiros, porque aonde essas ovelhas famintas, que não vão comer, mas vão decidir repousar, ali onde elas repousar, nós vamos levantar altares para esse Deus desconhecido. Aí fizeram como Epimênides pediu. Trouxeram as ovelhas famintas, elas vieram por ali e começaram a observar as ovelhas. Umas começaram já a comer, já não chega, já estava com fome, começaram a comer, mas outras começaram a repousar, não quiseram comer. Repousar. E ali onde elas estavam repousando, foi ali marcado. Marca aqui, marca aqui, marca aqui. Foram marcadas. Depois que fizeram essas marcações, Epimênides chegou e orientou para que fizesse, faça um altar aqui. Faça um altar. Nesse lugar aonde essas ovelhas repousaram. Ali fizeram um altar, tal. Mas e agora? O que nós vamos fazer? Como nós vamos pôr o nome desse Deus? Porque cada um tem um nome aqui. Cada deus, cada escultura, cada estátua aqui tem um Deus. Que nome que nós vamos colocar aqui? Aí Epimênides chega e fala, olha, coloca assim, escrevam assim. Ao Deus desconhecido. Eles obedeceram, Epimênides, e escreveram ali, ao Deus desconhecido, naquele altar. E, depois de tudo isso resolvido, ele chega ali, se reúne com todos que estavam ali e fala, olha, eu já fiz a minha parte, só que agora é a parte de vocês. Vocês agora vão abrir mão dos deuses que vocês adoram aí, dos deuses que vocês oram ou rezam, e todos agora vão pedir unanimemente para esse Deus desconhecido. Todos agora vão clamar para esse Deus desconhecido. Oriente o povo para clamar para esse Deus desconhecido. Que certamente é Ele que vai resolver todos os problemas. É Ele que vai resolver o problema dessa epidemia. Porque todos aqueles que vocês adoraram, nenhum resolveu. Acho que esse é o que vai resolver. Fizeram como Ele pediu. E o povo clamou por esse Deus desconhecido. Conclusão, resultado, a epidemia começou a passar. A cura sobreveio sobre Atenas. A alegria restaurada. A vida normal restaurada. O pavor indo embora. O medo saindo, se despedindo, a esperança da vida, de saber que um familiar não iria mais morrer daquela epidemia, ela crescia cada vez mais. A esperança gerava mais. O sentimento de vida tomava mais conta daquele lugar.
a vida sendo restaurada, a vida se encontrando. E eles perceberam que realmente existe um Deus acima de todos os deuses. Eles só não sabiam o nome. Essa história foi o pano de fundo que Paulo usou nessa passagem em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Foi esse pano de fundo, por isso que chamou a atenção. O povo trouxe a lembrança da história, trouxe a lembrança que teve um herói, porque eles fizeram um monumento em homenagem a Epimênides, um herói. Ele conseguiu trazer a solução do problema e foi resolvido. Eles compreenderam que a orientação dele era direcionar para um Deus todo-poderoso, que obtinha o controle, que ele poderia resolver, era um Deus que poderia curar, era um Deus que podia destruir, era um Deus que tem o controle em suas mãos. E isso chamou a atenção. Agora nós voltando a Paulo. E Paulo ali diante dos intelectuais, dos filósofos, dos eruditos, dos religiosos, de todos aqueles que estavam ali para ouvir, ficaram atentos. E agora? Quem é esse Deus que nos ajudou há muitos anos atrás, que nos libertou da epidemia e nos trouxe a vida e a esperança? Quem é esse Deus? E Paulo apresenta as boas novas. Esse Deus desconhecido, ele tem um nome. Para que eles pudessem entender que esse Deus, que esse Jesus, a morte não podia com ele. Então, mais além do medo da epidemia, mais além do medo da pandemia, ainda que morresse, seria salvo. E viveria uma vida eterna com esse Deus todo-poderoso. E ali, Paulo falando desse Jesus, desse Deus desconhecido, chamou a atenção de alguns. E alguns ali aceitaram esse Jesus. Queriam saber mais, conhecer mais sobre a história desse Jesus. Desse Deus outrora desconhecido, mas agora revelado através do seu Filho, que foi entregue na cruz, morrendo, levando as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades, que agora se revela em nós. E através do Espírito Santo desse Deus, ele move dentro de nós, nos trazendo esperança, nos trazendo vida, alegria, porque mesmo a tristeza, ela salta de alegria. E mesmo quando nada, não conseguimos encontrar solução, podemos, como as ovelhas aqui que eu contei da história, que mesmo famintas, sedentas, elas podem descansar nos verdes pastos e saber que tem um Deus que ama, que cuida, que liberta, que cura, que salva. O que Paulo apresentou ali para os atenienses não era apenas um herói, como eles consideravam Epimênides como o herói, o salvador da nação, da pátria. Mas Paulo apresenta um salvador da humanidade,
que não pode ser esquecido apenas pela história, mas é um Salvador da eternidade. Ele é eterno. Não tem como esquecer, não tem como deixar, não tem como viver sem fazer menção e lembrar desse Salvador. Esse foi o pano de fundo que Paulo usou. Essa história eu quis também trazer para vocês. Ali no momento de desespero, talvez, o que conectou você aí? Talvez passou aí pela sua cabeça o que nós estamos passando hoje. É tão diferente já do que se passou pela história. O desespero nosso de um povo, de uma nação, de um mundo, será que foi tão diferente há 600 anos antes de Cristo? Será que foi tão diferente da gripe espanhola, do desespero matando, assolando, uma história tão mais recente da nossa? O que tem te preocupado? O que tem tirado a sua paz? O que tem feito que você talvez ainda fica esperando um salvador da pátria, um herói? Ei! Sabe as boas novas que Paulo trouxe para os atenienses e que hoje nós vivemos essas boas novas? É que esse herói é você. Você é o herói da sua família. É você que tem essa responsabilidade sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre o seu negócio, sobre a sua vida. Não é ninguém que vai mandar, não é ninguém que vai condicionar ela. Você é livre em Cristo Jesus, totalmente livre. Você tem toda a liberdade da vida, ainda que a situação possa falar ao contrário. Ainda que tudo que você olha em sua volta não veja solução. Mas saiba que há um Salvador. E Ele tem dado um espírito de coragem, um espírito de ousadia, e não de medo, e não de covardia. Nós temos que ascender mais, nos aproximar mais de Deus. E essa é a conclusão que eu chego até aqui. E que eu gostaria que você também pudesse refletir bastante sobre a sua vida, em tudo que cerca. O momento que nós estamos vivenciando, talvez você que já perdeu um ente querido nessa pandemia, um amigo, uma pessoa muito próxima, o medo que está instalado e instalando também. Mas eu concluo aqui que Deus, esse Deus que já não se faz mais desconhecido, Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Deus, Ele é o dono da história. É o Deus que age na humanidade quando Ele vê que o caos foi instalado. Mas quando nós clamamos a Ele, por isso que a palavra diz, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. O que nós aprendemos também diante dessa história é que nós temos que clamar a Deus. Todos nós temos uma participação como nação, como ainda participantes desse mundo. Clamar a Deus e descansar nele. O herói, ele pode ser esquecido ao decorrer do tempo, mas o Salvador, Jesus, ele supera a eternidade. Muitos, diante da pandemia, querem se mostrarem como salvadores, querendo trazer solução, querendo se mostrar como um herói, querendo se mostrar como um salvador que vai salvar a humanidade da pandemia.
Um detalhe muito diferente dos dias de Epimênides, dos dias de Paulo, nos dias da gripe espanhola, é que a ciência de hoje ela está avançada. Vão descobrir como já descobriram, já tem vacina, já estão descobrindo. Então, a ciência é só o tempo. É o tempo. É ter paciência nesse momento, é o tempo. Mas continuando clamando a Deus, os próprios homens, como Epimênides da vida, já tem, sempre terá. Alguém que vai trazer um remédio, uma solução, já tem, isso tem. Mas diante de tudo isso que está acontecendo entre nós, é o que Deus talvez queira nos chamar a atenção nessa história decorrente. É que Ele é o Deus poderoso, Ele tem o controle. E o mais importante, o maior desejo dele, é que nós nos salvamos a alma. A nossa preocupação é viver nessa terra? É bom, vamos viver. Mas vamos viver com responsabilidades. Vamos viver com consciência. Vamos viver com reflexões da vida. Sobretudo, vamos viver amando uns aos outros. Vamos fazer o bem. A vida é tão passageira, é tão curta. No tempo de hoje não ficou tão claro isso para nós. Que nós somos todos iguais. Independente da situação econômica, independente da política, independente da religião, independente da cor da nossa pele. A morte, ela é certa, é a única certeza da vida. Todos nós morreremos, mas o que Deus, através de Jesus e a mensagem que Jesus nos traz, é que Ele nos dá vida e vida com abundância, que nem a morte poderá tragar. Nada poderá impedir o agir de Deus em nossas vidas. Nada impede, é isso. Essa é as boas novas. Maior que a solução de uma vacina que já chegou. Vai chegar melhores ainda. Vai passar, a pandemia vai passar. E como você vai passar? E você? Como vai ficar depois que ela passar? O que Deus quer, pelo amor infinito dele, é que nós entendemos que vale mais a pena ter uma vida consagrada, dedicada, vivida a Ele, porque tudo aqui é passageiro. Eu citei aqui o grande sábio Salomão, falo aqui mais uma vez, tudo é vaidade. Mas Deus sempre tem uma palavra para nós que nos dá coragem para prosseguir. Que como a história que eu contei aqui, podemos descansar como aquelas ovelhas, mesmo famintas. Mesmo com fome, com sede, poder descansar. Quero encerrar por aqui e com uma pergunta para vocês. Não vale o Chapolin Colorado. A pergunta do tema que foi dessa live. E agora? Quem poderá nos ajudar?